Olá pessoal, que bênção! Mais uma vez estamos juntos, aqui é o Pastor Celso, né? Juntamente com a nossa querida. Tudo bem, queridos? Que bom estar com vocês novamente, né? Que precioso isso, poder estar falando com vocês assim, por enquanto, né? Não dá para estarmos juntos. Temos estado na igreja, mas nem todos podem estar lá. Então, esse tempo tem sido precioso e glória a Deus por isso, amém? Então, vamos para mais um tempo em família, amém? Amém. Deus tem proporcionado para nós esse momento de live, né? Esse tempo de nós podermos entrar até a sua casa, entrar na sua casa para levar a palavra, né? Temos feito isso já desde o comecinho, né? Lá em março temos pelo menos aí uma vez por semana o casal de pastores, mais alguns que são convidados, né? Às quartas-feiras, a intercessão que nós temos feito, né? Tem sido um tempo muito precioso. Amém. De domingo, a nossa celebração maior tem sido um tempo muito especial, né? Já por 2 domingos temos visto a presença de Deus, né, Pastora Vera? Sim, de uma forte. forma muito forte. Amém. Né? E essa live de hoje, né, temos certeza que Deus vai estar aí ministrando o teu coração, vai estar aí abençoando a sua vida. Amém. Amém? Eu quero orar. Amém, pastora? Posso orar? Amém. Amém? Vamos lá. Senhor, nesta hora é com muita alegria em nossos corações que neste momento nós apresentamos a Ti a nossa vida, Amém. como sempre temos feito ao longo destes anos, ao longo deste tempo que temos o privilégio de caminhar e andar com o Senhor. Sim. Desde o momento em que nós fizemos uma aliança em declarar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. De lá para cá temos crescido, temos aprendido, temos buscado um melhor relacionamento, Sim. um relacionamento perfeito com o Senhor. E o Senhor tem nos proporcionado momentos inesquecíveis. Sim, sim. E a cada dia há um desejo em nosso coração de buscarmos mais da presença do Senhor. Amém. Então, Pai, não é diferente neste momento. Sentimos a Tua presença aqui, neste lugar. Temos certeza que cada vida que estiver assistindo esta live também será alcançado Sim. com uma presença tremenda Sim, do sim. Senhor. E eu quero então, nesta hora, na abertura deste momento, dessa live pastoral, dessa live de paternidade, profetizar, Senhor, um bom depósito sobre Amém. a vida de todos, Amém, Senhor. todos que estão assistindo, todos que vão assistir, Sim, em Deus. nome de de Jesus. Nós abençoamos este momento, abençoamos, Pai, cada vida, cada família, cada amado, cada amada, em nome de Jesus. Venha ministrar os nossos corações. Amém. De uma forma muito especial, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Pastora Deus. Vera, eu acho que a gente pode nessa live, nessa oportunidade, né, falarmos novamente, voltarmos ao assunto da fé, né, voltarmos ao assunto, né, de não ter medo, de convicções, né. Há uma porção da palavra no meu coração para hoje, Amém. que eu creio que vai ser acrescentado com aquilo que Deus colocou no seu coração também. Amém. E há uma palavra que surge muito forte, que é bom ânimo. Amém. Quando Jesus, ele nos últimos momentos com os seus discípulos, né, ele traz uma palavra tão preciosa em João capítulo 16, Isso. né? E ele no finalzinho, lá no versículo 33, ele pronuncia, né, que no mundo nós teríamos aflições, Sim. mas era para nós sermos corajosos. Amém. E na versão mais antiga, ou na mais precisa, essa palavra coragem, corajosos, é bom ânimo, Amém. que tem
temos muito que aprender ou descobrir nesse texto de termos bom ânimo. Como ele venceu, nós também podemos e temos toda a plena convicção que nós também podemos vencer. Glória Amém? a Deus. Glória a Deus. Então eu queria que você pudesse estar aí iniciando, falando o que Deus colocou no seu coração. Amém. Aí nós vamos intercalando, né, o que Deus colocou. Amém. Nós vamos ler alguns textos, vamos ler em Hebreus, em João, em 1 Coríntios também, aliás, em 2 Coríntios também, ok? E a pastora Vera tem aí uma porção que Deus tem colocado no coração dela. Amém? Amém. Isso que o pastor falou, né, de João declarando no capítulo 16, o último versículo, e logo já é a oração de Jesus, né, onde ele coloca para o Pai acerca de sermos um, assim como ele e o Pai era um. E isso traz unidade, é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Esse tempo nós estamos nos fortalecendo e fortalecendo você também, fortalecendo a sua casa, porque nós somos um povo do Senhor, amém? E precisamos mesmo ter ânimo. A aflição está aí, a angústia, né? O que nós temos visto, mas a força do Senhor é maior na nossa vida, porque nós temos uma aliança com Ele, né? Amém. Então, esse tempo precioso nosso, que você possa valorizar, amém? Deus é lindo e perfeito em tudo que Ele faz. Então, nós estamos aqui para juntos, amém? Nós estamos juntos nessa batalha, né? Amém. Nesse tempo. E nós venceremos, porque o Senhor já venceu por nós, né? E eu até coloquei aqui, o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre isso, sobre medo, sobre essas situações, e vem mesmo pavor, vem inúmeras circunstâncias e inúmeros questionamentos de todas as pessoas, de todos, porque nós somos, né, somos seres humanos, né? Mas o Senhor é aquele que está conosco. E aqui nós temos um texto em Juízes, capítulo 7, o versículo 9 e 10, onde Gideão estava passando um tempo difícil. Eu até falei isso na intercessão de quarta-feira. Gideão, o povo estava passando um tempo muito difícil e Deus chamou Gideão, né, para isso. Eles estavam vivendo um momento complicado, né, o povo de Deus. E Deus chamou Gideão, e Gideão, ele ficou, né, assim, temeroso em meio a tudo. Mas o Senhor falou para ele que estava com ele, Deus escolheu ele, como ele tem nos escolhido, ele está conosco. Esse ano a nossa palavra, né, profética é um ano, uma vida mais que abençoada, e nós temos experimentado isso, né? Como nós temos sido abençoados por tantos queridos que têm estado conosco, e tantos milagres, né, vendo a provisão de Deus, vendo o sobrenatural de Deus. Então nós temos visto que Deus realmente está no controle de todas as coisas, como estava aqui com Gideão. E aí, o versículo 9 diz assim: naquela noite o Senhor disse a Gideão, olha que maravilhoso, levante-se e desça ao acampamento, pois eu vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, né, desça ao acampamento com seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Né? Então isso significa que ele estava com medo em meio a tudo, e Deus estava vendo aquilo, Deus conhecia ele, como nos conhece, como conhece vocês também. Então ele falou: olha, Gideão, eu estou com você, eu estou te capacitando, né, eu estou pelejando por vocês. E foi até um momento muito especial, porque para essa batalha, né, o exército tinha 32 mil homens para esse exército. E Deus começou a trabalhar com Gideão, né? Trabalhar dentro dele. Esse tempo Deus está trabalhando conosco isso, né? Esse ânimo que Ele quer fazer com que nós tenhamos. Então, Deus começou a forjar na vida de Gideão. E eram 32 mil homens. Deus falou: olha, você vai fazer tal coisa. E eu vou falar rápido, né, para não ocupar tempo. E Gideão fez, e 22 mil homens foram embora. Só ficaram 10 mil. E Deus falou assim: Gideão, ainda tem muito homem. E aí, mais um teste, e foram embora 9.700 homens, só ficaram 300 homens. Deus mostrando, né, para Gideão. Então ele pensou: nossa, em meio a tudo isso, o que eu vou fazer com 300 homens? E hoje, né, isso, tudo que nós estamos vendo, né, a economia do país, a saúde, né, a educação, a cultura, a família, né? E o que nós vamos fazer? Nós estamos aprendendo a depender de Deus. Amém. A ter realmente, eu até marquei aqui, né?
nós estamos aprendendo a viver a intervenção divina. Amém. Porque Deus quer intervir, Ele quer se mostrar presente como um Deus poderoso que Ele é, né? Um Deus extraordinário que Ele é, um Deus de paz que é o Jeová Shalom. Então Ele quer se mostrar isso. Então Ele trabalhou nisso, imagine, né? E Gideão teve que aprender a ter ânimo, aprender a ter paz, aprender a confiar na voz de Deus. Acho que esse tempo, né? Como o pastor vai falar aqui, sobre coragem, sobre ânimo, nós precisamos aprender a confiar na voz de Deus, né? Amém. A confiar mesmo e saber que Ele é Deus, nós estamos do lado certo, né? Em nome de Jesus. E Deus, Ele fez aqui, né? Ele fez o sobrenatural. Então, depois de todas as situações, Gideão desceu no acampamento, ouviu, né, o que Deus falou, e aí o versículo 15 fala assim: quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus e voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Amém. Então ele não esperou ver tudo pronto, né, com 300 homens, vencer a batalha, e aí agora nós vamos adorar a Deus, agora nós vamos celebrar, agora nós vamos cantar. Não, primeiro ele fez, Deus falou, ele ouviu a voz de Deus, ele teve a certeza absoluta, uma atitude, né? de fé, né? Atitude de fé. E aí Deus falou para ele: depois que você vê isso, né, você vai conseguir, né, veja lá, e você vai conseguir ter coragem. A partir disso você vai ter coragem, seu coração vai ter coragem, né? Amém. Então Deus está nos chamando para isso. Nosso coração está se enchendo de coragem, está movimentando no reino espiritual, né? Tocando essa atmosfera espiritual, a nossa fala, o nosso olhar, nós precisamos nos mover mesmo. E a fé, ela é isso, né? O pastor vai falar sobre isso. Mas nós precisamos, em meio a isso, como eu falei na intercessão passada, esperar e confiar mesmo no Senhor. E não podemos parar, amém? Não podemos parar, porque agora vai ser uma vitória, virá outras, e nós precisamos exercitar nossa fé e ter certeza que Deus é Deus. Ele adorou, ele não esperou vencer, né? Não esperou ver a promessa de Deus cumprida, para ele celebrar, para ele colocar o coração dele aos pés do Senhor. Então isso faz toda a diferença, esse ânimo, né? Eu creio que é isso. Eu não sei como você está, não sei como está a sua casa, né? Você que está nos escutando, mas se você buscar ao Senhor, começar a fazer isso, né? Nós incentivamos isso para você. Vá para o Senhor, abre o seu coração para Ele, fala: Deus, eu quero te conhecer, eu quero ter uma intimidade profunda de te ouvir, confiar na tua voz, né? Ter essa coragem que vem de ti, ter essa dependência total de ti, né? Porque Deus vai ensinar você e Ele vai intervir na sua vida, Amém. Na sua história, Ele vai intervir no Brasil, Ele vai intervir, porque Deus é Deus. Amém. E Ele sabe, e Ele é perfeito em tudo que faz, né? Amém, pastor? Amém, amém. Ok, amém, pastora, que bênção, né? Eu andei pensando esses dias, refletindo, fazendo aí algumas anotações. Amém. E a nossa jornada cristã, o nosso dia a dia, né? Como homens e mulheres que servem a Deus, nós não podemos compará-la a uma corrida de velocidade. Sim. E sim como uma maratona, ou seja, uma constância, ir, né, tranquilo, olhando, porque as circunstâncias vão vir. Sim. E nós estamos diante de muitas circunstâncias, né? Já há alguns meses, como eu já falei no começo, essa pandemia que se instalou, o Covid, essa enfermidade, outros problemas, outras situações, questão econômica, mas sobretudo a Bíblia, ela foi mostrando, ela mostra para nós em vários lugares de que situações viriam, né? E, por exemplo, o livro a carta, né, de Hebreus, o escritor, quando ele escreve, né, quando ele escreveu esse texto, né, essa carta, ele nos coloca aí tantas coisas importantes. Por exemplo, Hebreus 10, do versículo 38 ao 39, né, depois entra a galeria da fé. Este texto eu já ministrei diversas vezes, já falei inclusive em lives, né? Sim. Mas entendo pelo Espírito que nós precisamos voltar com esse texto novamente. Hebreus
capítulo 10, versículo 38, e eu entendo que aqui é uma carta de encorajamento, né, para que a gente não desista, que a gente, né, continue firme, porque, como eu falei, eu entendo que a nossa vida não é uma corrida de velocidade, Sim. quem chega primeiro, não, Sim. é uma maratona, e a maratona é longa, né? Ela precisa, né, ser encarada com muito mais treino, porque ela é uma corrida de longo prazo, né? A nossa jornada, o nosso caminho. E o versículo 38 de Hebreus, capítulo 10, diz: mas o meu justo viverá pela fé. Amém? Mais uma vez nós estamos voltando a essa condição necessária para que a pastora Vera, para que você possa andar nela em fé. Então, o meu justo viverá pela fé. Amém. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Então, é uma posição que não tem como voltar atrás. Sim. Você tem que andar em fé. Sim. Mesmo com tudo que está acontecendo. E também, queridos, a Bíblia nos fala, nos mostra tantas tempestades. O próprio Jesus, né, em um dos textos que a gente gosta muito, né, ele acabou de ministrar, estava em cima do barco, né, acabou de ministrar para uma multidão, e então o que ele fez? Junto com os discípulos e mais outros barquinhos saíram para o meio do mar. E lá no barco, né, Jesus foi descansar. E não sei, né, é interessante que nesse texto Jesus está dormindo com um travesseiro. Quem em sã consciência, né, levaria um travesseiro para um barco, sabendo que o barco, quando vem a tempestade, não tem o que fazer. Verdade. Né? Ele levou e está lá, a Bíblia fala que ele, né, descansando, usando lá o travesseiro, né, e está dormindo, aí vem a tempestade e não tem para onde ir, não tem para onde fugir. O barco no meio da tempestade, né, não tinha o que fazer. Sim. Ele lá descansando, né, porque ele havia ministrado, ensinado o tempo todo, e de repente os discípulos, né, o acordam. E como é ruim, né, você ser acordado, né, abruptamente. E a palavra diz, né, o texto diz, depois eu vou dar referência para você, em Marcos, diz que Jesus simplesmente ele dá uma ordem, né, para o vento, né? Ele dá uma ordem para o vento e ele manda o mar ficar em silêncio. Queridos, isso é fantástico, né? Então, extraordinário. Duas coisas, né? Ele se volta para o vento, né? Ele dá uma ordem para o vento e manda o mar se aquietar. Silêncio. No original, o grego, né? Quer dizer exatamente isso. Silêncio. Sem fazer algo intempestivo, né? Sem esse som, né, de tempestade. E cessou. Amém. E ele então vira para os discípulos e fala: olha, vocês precisam começar já a andar por fé, a estar em fé. Ou seja, a tempestade pode vir a qualquer momento, e nós estamos vivendo essa tempestade. Sim. E aqui o texto de Hebreus, né, o versículo 39, ele coloca, né, nós, porém, não somos dos que retrocedem. Então essa carta, né, que o escritor aos Hebreus, né, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, ele está deixando claro que nós somos como aqueles que não retrocedem. Amém. Você não pode retroceder. Amém. Você estava num nível de fé antes da pandemia, talvez média, talvez grande, talvez pequena, mas estava num nível de fé, estava até caminhando. E de repente veio a pandemia e você se acuou, você se isolou, você ficou com medo dentro de casa. Sim. Com medo de ser contagiado pelo Covid. E há relatos de pessoas que mesmo dentro de casa, eles contraíram o Covid. Ou seja, né,
vamos tomar os devidos cuidados, estamos tomando, mas não tem um lugar totalmente blindado, porque o sistema, o mundo está cheio de problemas, né? Tal vírus aí, Deus permitiu para tratar, e eu creio que para nós, né, que somos cristãos, confesso, nós Amém. temos que viver por fé. Amém. Né? Os devidos cuidados, mas por fé. Deus está conosco no barco, Ele vai acalmar a tempestade. Sim. Pode demorar um pouco mais antes de descobrirem uma vacina, mas enquanto não descobrir a vacina, você vai ficar com medo dentro de casa, né, sofrendo, angustiado. Não, levante a sua cabeça. Amém. E Ele coloca, né? Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. E eu acredito que essa questão aqui da alma tem muito a ver, né? Tem muito a ser recebido, ensinado. A nossa alma está aflita. Sim. A nossa alma, ela está amedrontada. A nossa alma está com medo, a nossa alma está inquieta. E eu vou ler o texto, né, de João 16 daqui a pouquinho, quando o próprio Jesus fala, né, tem de bom ânimo. Essa palavra ânimo tem a ver, né, quanto à disposição da sua alma e o espírito. Os dois se encaminhar juntos. E o espírito, o seu homem espiritual precisa, né? Quando eu falo homem espiritual, é o estado ser, o ser humano, né? O homem nas suas três dimensões, espírito, alma e corpo, né? Ânimo tem a ver com a disposição plena da alma e do espírito. Amém. Você está ouvindo essa palavra, você está ouvindo essa live, o teu espírito, ele precisa ser fortalecido. Amém. Ele precisa receber a revelação, porque no momento em que a alma ela tomar o choque com uma notícia, com uma adversidade, a alma tem que estar bem alinhada e submissa ao que o espírito, seu espírito recebeu do espírito através da palavra, para se manter fortalecido e não retroceder. Amém. Amém? Amém. Quer falar um pouquinho sobre isso, pastora? Nós temos que estar com a nossa alma no Senhor, né? O salmista Davi declarava, né? Espere em Deus, esteja nele a alma, né? A alma, nossas emoções, né? Estar no Senhor mesmo. Porque se nós não estivermos com a nossa alma no controle de Deus, né? Ele coloca isso, nós acabamos nos perdendo, né? E vamos perder também as experiências que Deus tem para nós, né? Os desafios que Ele tem ali no barco, como o pastor falou, eles estavam no barco, no mar. Eu mesmo não gosto de mar. Já viajei, né? Já com o pastor, eu não gosto de mar, de estar, a água em si, né? Eu não é minha praia. Eu vou na praia e passeio, mas entrar no mar não é comigo, né? Mas aí eles iam para onde, né, em meio àquilo? E Jesus proporcionou uma experiência para eles, uma experiência maravilhosa, né? Então, o Senhor pede isso de nós. Não tinha para onde eles irem. Eles iam para onde ali, dentro do barco em meio à tempestade? Não tinha como fazer. E Jesus veio e atuou. Ele veio, né? E não com silêncio, que muitas vezes nós queremos resposta e fica aquele silêncio e a nossa alma fica agitada. Mas ele veio com o silêncio da presença dele, da paz dele, né, do sossego dele dizer, eu estou no controle, né? Amém. Eu estou no controle Amém. disso. Amém. Isso é maravilhoso. Marcos, né, como eu havia dito, 4, versículo 36, Marcos 4, 36, diz assim, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. Amém. E os outros barcos o seguiam. Versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal, tempestade, né, de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava, né, na popa, ou na parte traseira, né, do barco, dormindo sobre o travesseiro. Gente, isso para mim é fantástico, né?
Jesus teve o cuidado de levar o seu travesseiro. Então, alguém disse, né, que já havia travesseiros no barco. Eu quero crer, né, que o próprio Jesus levou o seu travesseiro porque ele precisava descansar. Queridos, não adianta você ficar em desespero. Descanse no Senhor. E Jesus então, né, tá lá no barco, dormindo sobre o travesseiro. E os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Olha só. E ele despertando, gente, deve ser muito ruim, né? Está muito cansado, está ali exausto do dia, está tranquilo, né? Seu corpo sendo restaurado. Isso mostra que Jesus também era humano, ele precisava descansar. Né? Vamos desmistificar de que Jesus, ele era Deus enquanto veio, né? Tabernaculou e veio como homem. Ele era homem, sim. Ele tinha as demandas de homem, ele tinha as necessidades, ele precisava almoçar, jantar, tomar café, ele compartilhava, ele estava com seus discípulos. Eu acredito até que quando havia uma história, né, uma piada assim, no meio do grupo, eles davam risada. Eu creio, ele não era diferente de nós, gente. Nós criamos aí uma ideia, né, errada, errônea, né? Jesus viveu da mesma forma como Sim. nós vivemos. A única diferença, aliás, três para ser mais exato. Primeiro, ele era filho de Deus. Ele era o unigênito filho que veio e se tornou primogênito Sim. entre muitos irmãos. Sim. Segundo, né, ele era a própria palavra, ou seja, os dons, né, os dons ministeriais, ele era o dom ministerial, os dons espirituais Sim. estavam contidos nele, Amém. Né? Amém. Contido nele. E a terceira coisa, queridos, ele vivia intensamente a presença de Deus, o seu Pai, a cada momento. Então, ele passava por muitas situações. Então, diferentemente, ele era igual a nós, diferente nessas duas, e a terceira, ele vivia plenamente Deus, né? E nós precisamos viver plenamente Deus. Amém. Jesus, ele também cansava. Também, como aqui o texto diz, ele estava descansando, foi acordado repentinamente. E olha o que ele diz, né? Ele repreende o vento e diz ao mar: acalma-se, fique quieto. No original dessa palavra é silêncio. Amém. Silêncio. Ouça a voz de Jesus. Ouça a voz, né? Descanse. E aí o texto continua, né? Então Jesus lhes perguntou: por que vocês estão tão medrosos, com pouca fé, né? Com uma fé tão pequena, né? Como é que ainda não tem fé? O medo, queridos, olha, o medo, ele nos aprisiona. Sim. Em nome de Jesus. Peça nessa noite, né? Peça nesse momento que o Senhor te encoraje, que o Senhor te anime, que você tenha uma convicção de que Deus está com você, que o Senhor está com você. Sim. Saia do medo, né? Seja corajoso. Nós não somos daqueles que retrocedem. Amém? E o versículo ainda no 40, né? Como é que ainda não tem fé? E o 41. E eles, com grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Então este é o nosso Jesus, né? O nosso Jesus que, né, tem poder para todas as coisas. Amém. É esse Jesus que nós ministramos. E isso é importante, nós aprendermos a ouvir a voz dele, né? Porque tem a voz do medo, né? A voz da angústia, a voz da tristeza, a voz da solidão, mas a voz de Jesus é bem diferente. Com certeza. Então ali Jesus estava mostrando, né? Ouça a minha voz. Nós precisamos ouvir, né? Precisamos aprender a ouvir essa voz, esta voz que traz, né? Paz ao nosso coração, vai fazer toda a diferença.
Né? Amém. Em nome de Jesus. Eu quero, neste momento, trazer uma palavra para os membros da comunidade Vida Nova. Amém. E no segundo momento, para você que não é da igreja e tem assistido, tem se simpatizado, tem recebido, tem estado conosco. Eu sinto em meu espírito que nós precisamos liberar uma palavra, pastora, para os membros. Quero começar para os pastores da comunidade Vida Nova. Pela grande misericórdia do Senhor, né, Deus nos constituiu, a mim, né, e você, pastora Vera, como os líderes principais, né, não por nossos méritos, nem porque somos melhores, Amém. não tem nada a ver quanto a isso. Mas Deus nos deu essa responsabilidade de edificar, né, uma parte da igreja nessa região. E nós queremos, né, liberar uma palavra, falar diretamente a você que é pastor da Vida Nova. Né? Nós podemos falar até os supervisores, depois eu vou ter dificuldade de lembrar todos os líderes de células e de forma geral a gente vai estar citando, né? Então, você, pastor Emerson, pastora Edna, pastor William, pastora Sandra, pastor Luiz, pastora Leila, vocês que são supervisores de células, né? Vamos começar pelos jovens, Wesley e Tairine, Carlos e Maiara, Valdemir e Dani, junto com o pastor Emerson, Ilson e Ana, Gilson e Beth. Amém. E junto com o pastor Luiz e a pastora Leila, né, o grande Marcelinho, né, a Rose, o Valmir e a Jaqueline. Amém. E de forma geral, você que é líder de célula da comunidade Vida Nova, eu quero dizer a vocês, nós estamos juntos. Amém. Os participantes de ministérios também, Isso, né? nós vamos chegar lá. Nós estamos juntos. Amém. O Senhor tem nos levado a um nível mais profundo de intimidade, Amém. de fé. A tempestade está aí, mas nós não temos que ter medo. Vamos Amém. liberar, né, decretos para a tempestade, para o vento. Sim. Eu vou ler aqui um pouquinho mais sobre fé. Você que é membro da comunidade Vida Nova, você que está inserido em um ministério, que faz parte do grupo dos ministérios, Amém. que faz parte do grupo de ministérios da igreja, Sim. né? Que Deus possa ministrar poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Estamos juntos. Você não precisa, né, ficar acuado, com medo, em desespero. Amém. Não adianta você tentar fazer do seu jeito. A Bíblia fala que quando houve o decreto lá no Egito de que os primogênitos seriam mortos, Sim. né? E aí Joquebede, mãe de Moisés, ela dá um jeito daqui, um jeito dali, a criança mamava. Quantas vezes uma criança mama por dia? Depende. Fala aí, em média. Depende da criança, né? Em média. A criança mama 8 vezes. 8 outra vezes. Mama 10, então, depende da criança. Moisés, né? Ela dava de mamar 8 vezes e para ele não chorar, ela dava 16 dava para ele 16 vezes mamar por dia, né? 24 horas dando mamar para que ele não chorasse, porque ela queria esconder, abafar abafar ali, né? O choro dele, e ela vai e acerta daqui, acerta dali. Sim. E de repente ela entendeu que não tinha como ela resolver. Controlar, né? Ela queria controlar o incontrolável. Gente, olha só, você que é da Vida Nova e também para você que tem assistido, está conosco, né? Já está curtiu, fez inscrição no YouTube, curtiu o Facebook, nos acompanha pelo Instagram, né? A ideia não é ter seguidores, mas sim ter discípulos. Amém. Pessoas sendo ministradas, restauradas, curadas. Então, de uma forma geral, para todos os membros da comunidade Vida Nova e você que nos assiste, né? Não queira controlar aquilo que é incontrolável. Amém. Queridos, olha só, 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios 4, né? Vai aparecer na tela, né? Este texto aí para você. 2 Coríntios 4, 13 diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito de fé. O contexto, né, fala de fragilidade, de vaso,
né? Você, ser humano, né? Uns são mais resistentes, outros não tanto, uns se abatem com mais facilidade. Eu tô aqui trazendo uma revelação dentro desse contexto, tudo bem? Né? Então, cada um tem uma forma, mas o Jesus é o mesmo. Sim. E quando ele fala, a gente vai nesse texto ainda, né, de João 16, tem de bom ânimo. Bom ânimo é uma disposição da alma e do espírito, né? Diante das circunstâncias. Amém? Olha só, diz assim, né? Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Amém. Também nós cremos e por isso também falamos. Então, para você que é da Vida Nova, você pastor da Vida Nova, você que supervisiona líderes da Vida Nova, você que é líder na Vida Nova, você que é anfitrião na Vida Nova, você que é membro da Vida Nova, você que nos acompanhe, você tem que exercitar a sua fé. Amém. Creia. Amém. Que Deus é poderoso. A tempestade vai vir, então não tem como controlar o incontrolável. Sim. Descanse, pega o seu travesseirinho, descanse. Não estou dizendo que você tem que ficar relaxado, fazer de qualquer jeito. Por exemplo, tem uma lei agora que vai pesar na bolsa do cidadão paulistano, paulista e paulistano, que é, se você for, né, abordado por uma autoridade aí, policial, que seja, enfim, qualquer autoridade aí, sem a máscara, você vai tomar uma multa de alguns reais e vai pesar no bolso. Então não é porque vai ser multado ou não, né, que você vai usar a máscara. Nós vamos usar porque foi dito da importância de se prevenir. Sim. Né? Nós não acreditamos, e o Covid não é uma névoa radioativa que vem sobre você e você, né, vai ser o The Walking Dead lá, né, os mortos-vivos. Não tem nada a ver com isso. Você vai se proteger, tudo mais, né, usar a máscara, vai usar álcool gel, mas você precisa estar firmado. Amém. Creia. Amém. E por isso fale. Aí você fala tudo que é dito nas redes sociais, tudo que é dito pela Globo, por emissora de televisão, de rádio, né? Você fala tudo, você reproduz, morreu, fez, aconteceu, mas a Bíblia diz que, né, o nosso espírito tem que ser o espírito de fé. Sim. E aí diz, também está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Amém. Você tem que crer nessa palavra. Crer nessa palavra. Amém? Crer na palavra e falar a palavra, né? Isso. Liberar. Criei, por isso falei. Então, pare de falar, né, coisas inúteis e comece a falar a palavra de Deus. Pega a palavra e fale. Amém? Em meio à circunstância, né? Isso. E esse descanso, o pastor estava falando aqui, eu me lembrei do fazendeiro, né? Como é que o fazendeiro faz? Jesus fala sobre isso, né? O fazendeiro, ele vai, prepara a terra e lança a semente dele. Já pensou? Se ele ficar sem dormir, preocupado, que vai até chegar a colheita, até o que vai acontecer? Não. Ele tem que deitar e descansar, né? E deixar o tempo. Ele levanta. Verdade. E assim é esse descanso que nós precisamos. É verdade. Você está lançando essa semente de fé, né? Se você já tem essa fé e Deus está intensificando mais, porque nós temos sido forjados em meio a isso. É, né? Verdade. Então, descansar. Você ora, declara a palavra, declara no seu trabalho, declara na sua família, declara, né, sobre a parte econômica do Brasil, o que for, declare a palavra de Deus. O que a palavra está dizendo, né? O que Deus está dizendo. Jesus é a palavra, né? Isso. E descanse, porque senão você vai perder o foco. E não tem nada melhor do que nós declararmos a palavra de Deus, confiarmos nisso, porque Ele deixou isso aqui para nós exercitarmos, né? Para que a nossa fé rompa a cada dia. Né? Foi bacana até a sua citação sobre a plantação. Olha como às vezes passa despercebido, né? O agricultor, né, ele vai plantar, então ele planta sementes. Sim. Certo? E ele vai preparar a terra, como ela citou, ele vai preparar, ele vai
plantar certinho no tempo certo, Adubar, né? Vai adubar, regar. Vai fazer tudo o que tem que ser feito. Mas ele sabe também que pode vir, né, uma praga aí no meio no meio daquilo que ele plantou, né, até a colheita. Ele sabe que pode vir uma geada, né? Aqui no Brasil nós somos acometidos de geadas, o sul, né? Uma parte do sudeste, né? Intempéries, situações, né? Tempestades para um agricultor vai vir. Agora, olha que interessante, né? E ele vai plantar. Será que ele não pode ficar com medo? Eu não vou plantar, porque se eu plantar pode ser que venha, né, a tempestade, venha o gafanhoto, né, venha a lajeada, ou então, não venha a chuva, ou não venha a chuva, né, e eu vou perder tudo. Ele não faz isso. Ele faz exatamente como tem que ser feito. Sim. E quando ele fez toda a plantação, deixou tudo preparado, e ele começa então, né, aquele processo de da colheita, né? O pós não, né? Até a colheita. Olha que interessante. Ele vai até, né, os lugares devidos e ele vai negociar aquilo que ele plantou. Só que ele não negocia a semente que ele plantou. Ele negocia a safra. Sim. Toda a safra. Então ele plantou vários hectares, vários metros, e ele sabe quanta safra virá daquilo. Isso. E às vezes nós, né, no mundo espiritual, né, trazendo o mundo espiritual, a gente fica com medo de perder a semente. Sim. E muitas vezes nem a semente nós plantamos. E a gente planta através da nossa crença, eu creio. Sim. E a tempestade vai vir. Então, o agricultor ele vai negociar, olha, a minha safra vai dar tantas sacas. Ou seja, ele está negociando por aquilo que ele sabe que vai acontecer. Sim, ele está crendo e está falando. Está crendo e está falando, a minha safra vai ser dessa forma. Isso. Gente, e ele é um agricultor, não é? Isso ele vai fazer todo ano. E nós somos quem? Nós somos filhos do Deus vivo, que tem nos dado autoridade. Nós temos um elo com ele, né? Exatamente. E nós temos que viver no sobrenatural. Exatamente. Né? Somos filhos de Deus. Se temos aliança com ele e nós temos que estar ligados ao sobrenatural, nós temos que fazer. Se ele é agricultor, ele sabe que ele tem que fazer isso, você precisa saber quem é você em Deus e qual a sua função, né? Precisa agir de acordo com a sua função espiritual. Amém. Deixa eu só concluir esse texto de 2 Coríntios, o 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Existe aqui algo teológico, né, da segunda vinda de Cristo, mas eu quero me ater numa revelação profética. Se Deus, né, foi poderoso para ressuscitar Jesus, né, porque quando ele ressuscitou, tudo se consumou. Sim. Eu quero trazer para as nossas vidas, né? A morte, ela está muito ligada, né, ao nosso medo, ao nosso desencorajamento, nós estamos aquela situação aonde está nos consumindo. Isso é morte, é falta de fé. Então, se Deus é poderoso, né, e Ele para ressuscitar Jesus e fazer tudo novo, ele também vai mudar a história das nossas vidas. Sim, nome de Jesus. Versículo 15, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Então, o que nós estamos vivendo na pandemia é para a glória de Deus. Amém. Exercitar a fé. Sim. E para concluir esse texto, por isso não desanimemos, ou desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, isso é natural. Não estou dizendo que a gente que nós não vamos ficar, né, blindados, não vai acontecer, vamos receber o impacto, mas nós temos que acreditar. A questão pastora, lembra da sunamita, né? A mulher que quando Eliseu passava pela cidade, ela chamava ele para comer na casa dela, Sim. uma mulher rica. Sim.
E lá em 2 Reis, capítulo 4, se eu não estiver enganado, fala sobre isso. E aí ela, né, ele ia lá, comia tal, e de repente ela chega para o marido e fala assim, olha, vamos construir um cômodo, né, na sacada, lá em cima, para que quando ele vier, ele fique hospedado aqui. Isso aconteceu, construíram, ele acabou vivendo lá, ele queria ajudar aquela mulher, né? E ele pergunta, você precisa de alguma coisa? Ela disse, não preciso de nada, eu fiz porque eu amo, quis honrar você. E aí então ele perguntou para o seu servo Geazi, né? E ele falou, olha, ela não tem filho, o esposo dela já tem uma idade, então ele libera para ela uma palavra profética, ela engravida. Sim. E passa-se um tempo, e o garoto já cresceu, está lá com o pai, né, trabalhando na agricultura, onde quer que seja, né? Ele está com dor de cabeça, uma dor de cabeça forte, e aí mandam levar ali, ele manda levar o menino para a mãe, e ao meio-dia o menino morre. Sim. A Bíblia fala que ela pega a criança, ela não fala com ninguém, ela pega a criança, né, não manda o recado para o marido, ela põe a criança na cama onde Eliseu dormia. Sim. E aí quando o marido chega, ela fala, olha, eu preciso ir até Eliseu, me libera aí uma jumenta, alguém para me acompanhar. E isso acontece. Ela vai, e de longe, quando ela chega perto de Eliseu, né, ele vê de longe, ele reconhece, é ela. Aquela mulher, né, de um coração assim abençoador, construiu ali um cômodo para mim, tem me recebido, não quis nada em troca. E aí ele fala para o servo, vai lá perguntar para ela o que está tudo bem, pergunta se está tudo bem com ela, com o marido, com o filho. E aí ele vai, e olha que interessante, pastor, né? Ele pergunta e ela fala, está tudo bem. Ela mentiu? Não. A grande questão, a grande revelação aqui é que ela diz que ela está bem por dentro. Por fora ela está com temores. Por fora o filho morreu. Por dentro, embora o impacto do filho está morto, ela está bem resolvida. Olha, se Deus me deu, Deus pode ressuscitar. Sim. Eu estou no controle de Deus. E aí, né, a Bíblia fala que o processo entrou, novamente na vida dela, ali, e a criança, aquele garoto, né, volta a viver. Isso. Então, tem que estar bem por dentro, queridos. Né? Tem que estar bem, convicção. Você não é daquele que retrocede. Então, olha só, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. A gente está vendo muito o aparente. Morreu tantos foram contaminados, tem gente passando necessidade, passando problema financeiro. A gente está vendo muito o aparente. Nós precisamos ver aquilo que não está se mostrando, aquilo que é espiritual, é aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus está fazendo. Amém. Amém, pastora? Que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos, né? Tem sido realmente tempos difíceis, angustiantes. Muitos, né, que pegaram essa enfermidade, Covid, já venceram, ultrapassaram as barreiras, né? Mas esse período dessa enfermidade é angustiante, aquilo que a pessoa passa, né, que ela tem que ficar isolada, e muitos têm falado isso, é difícil estar isolado, né? Mas todos que eu tenho conversado, eles têm falado isso. Foi um tempo precioso, é um tempo precioso, porque eu estou aprendendo a estar em Deus, né? E só o Espírito Santo para fazer isso. Então, é somente o poder de Deus dentro da sua casa, dentro da sua vida, esse fluir do Espírito para acalmar o seu coração, para fazer com que a tua alma se aquiete e que você possa, né, aprender mesmo a ver o que Deus quer que você veja, a falar aquilo que Deus quer que você fale, né? Amém? E isso tudo buscando intimidade com Deus, né? Relacionamento com Deus. Amém, amém. Para a gente estar encerrando, né, a nossa porção de hoje, né, a nossa live, vamos para João, capítulo 16. Nós vamos colocar aí na tela também, né, esse texto, para você ir acompanhando junto conosco, né?
João capítulo 16, são uma das últimas palavras, né, de Jesus. O capítulo 17 fala da sua oração sacerdotal, né, a sua oração de uma forma tão forte, tão contundente, né? Mas o 16, ele tem tons de despedida, né? Ele tem aí tons de despedida, animando, fortalecendo o coração dos discípulos, e tem nos fortalecido até hoje esse texto. Amém. Né? Essa porção que foi revelada em nosso coração. Então, João capítulo 16, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 25, ok? Eu poderia ler desde o começo, mas eu creio que lendo essa parte final vai ficar bem claro e bem revelado ao teu coração, ok? Amém. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia, vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Versículo 29. Então os seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Já ministrei sobre isso, já falei diversas vezes, né? E hoje eu quero, né, novamente, estou compartilhando e trazer aqui uma nova porção para todos nós, tá? Versículo 31, Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que vem a hora e já chegou em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Então, ele está deixando claro, né? O tempo dele está acabando. O que ele precisava fazer para redimir o mundo, para trazer paz ao mundo, reconciliação ao mundo, né? Estava para concluir, para se concluir, né? E aí ele está animando os seus discípulos, colocando para eles, né, de que está na reta final, mas eles precisavam continuar crendo, Sim, com confiança, tá? Versículo 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesses últimos momentos da live, né, você precisa fazer com que a sua vida esteja, né, de tal forma que a paz, né, essa convicção, né, esteja muito forte, mas em Jesus. É nele, é através dele. Não é numa possível segurança financeira, né? Não é no controlar aquilo que é incontrolável, não tem como você controlar. sim. É estar nele, ok? Não é nem no governo. Nós oramos pelo nosso governo, oramos pelo presidente, oramos pelo governador, pelo prefeito, entendemos que eles estão lá porque Deus permitiu, mas a nossa confiança e a paz não pode estar neles. Sim. Não está, né, nos R$600 que está sendo liberado todo mês, né? Já três parcelas e talvez mais 3. A nossa paz não pode estar com base nisso. Amém, queridos? Mas em Jesus. E aí ele coloca, no mundo. No mundo a gente sabe que é o sistema, é o que está acontecendo, né? O sistema do mundo, tudo que está aí, né? Esse mundo ruim. E nós estamos inseridos nesse mundo. Não somos dele, mas estamos inseridos. Não é? Aí, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham, bom ânimo. Amém. Em outras versões, coragem,
Eu venci o mundo. Se Jesus está falando isso, como de fato ele falou, é porque ele nos deu capacidade, outorgou autoridade, capacidade para nós vencermos também. Amém, gente? Amém. Duas coisas importantes aqui que eu quero ressaltar para a gente ir para o encerramento. Primeira coisa, né? Aflições. Essa palavra aflições tem algumas traduções dessa palavra, tem algumas explicações, mas uma delas eu até anotei aqui. Essas aflições são circunstâncias que se levantam do nada. Essas aflições que Jesus está colocando aqui são circunstâncias inesperadas, né, que se levantam do nada. É algo inesperado. É inesperado uma pandemia. Aliás, né, deixa eu colocar algo aqui. É inesperado porque a gente nem estava pensando nisso. Mas a Bíblia Sim. já tem dito, tem colocado que nos finais dos dias essas coisas aconteceriam. Sim. Né? Pestes, pestilências, maremotos, terremotos. Tivemos um ciclone bomba, né? Que foi dado o nome ciclone bomba. Acho que foi isso. No sul, Santa Catarina, né? Coisas sendo destruídas. Então, queridos, a Bíblia ela já nos alertava e nos alerta quanto a isso. Agora, temos que estar em Deus. Amém? Então, no mundo tereis aflições. Aflições são circunstâncias que se levantaram do nada. E aí, ele está falando, olha, se você estiver comigo em paz, Amém. Você vai vencer isso. Amém. No meio do Covid, no meio do problema financeiro, do desemprego, da enfermidade, né, dessa aflição, né, paz em Jesus. E ele fala, né, tem de bom ânimo, coragem. E essa palavra bom ânimo também, né, quer dizer excesso. Essa palavra tem várias definições, né, no original. Pode ser até que eu ministre isso domingo no culto, né, quero pegar algumas outras porções, pode ser. Mas, né, tem de bom ânimo, ânimo. Ânimo também, uma das definições que eu anotei, é excesso de determinação, né, diante das circunstâncias. Aflições são as circunstâncias que se levantam do nada. Ânimo é excesso de determinação diante das circunstâncias de perigo. Amém. Bom ânimo é excesso de determinação. Amém. Pastora Vera, bom ânimo é excesso de coragem. Amém. É excesso, né, de fé. É estar transbordando. A palavra ânimo, no latim, é animus, que é a disposição da alma e do espírito, a minha alma. E eu acredito que muitas vezes nós estamos aí, né, desistindo, para baixo, reclamando, colocando a culpa, porque o ânimos do latim, né, não existe aí uma disposição na alma. A alma está muito sensível. Você precisa ser ministrado, né, por esta palavra, para que a sua alma se fortaleça no Senhor, o Espírito esteja forte e você seja mais do que vencedor. Amém? Amém. Então, a palavra de Deus para nós na live de hoje, né, é essa, várias porções. Pastora Vera, conclui para a gente a sua parte, para a gente ir para o final. Amém. A tendência nossa no natural, é termos excesso de preocupação. Preocupação é algo você se ocupa antes do tempo, né? E para ter esse excesso de disposição, como o pastor falou, eu creio que é uma força que vem do poder de Deus. Deus quer atuar na sua fé. Amém. Trabalhar em você, liberar esse poder que vem do Espírito Santo, esse poder dunamis, né? Esse poder explosivo, como uma dinamite, na sua vida, na sua alma, né? Para que você possa realmente ir além em nome de Jesus. Então eu creio nisso e eu quero declarar sobre a sua vida que o mover do Espírito Santo sobre você vai trazer esse excesso de disposição. Amém. De você colocar os teus olhos em Deus, de você crer e falar, mas a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Deus está cuidando de nós e Ele é fiel e nós amamos você e Deus ama você muito mais.
Então ele sabe que você, né, tudo que você tem vivido, ele entende isso e ele está chamando, né, eu, você, para nós nesse barco estarmos juntos, mas ele está ali, né? Amém. Ele está nesse barco conosco e nós já saímos disso em nome de Jesus, porque ele é fiel, ele não falha, amém? Ele é fiel, nós estamos sendo, temos que ser fiéis, amém? Então, aflições, né? Quando Jesus coloca, é aquilo que se levanta do nada, né? São circunstâncias que se levantam do nada, nós não estávamos esperando a notícia, mas bom ânimo, né? É uma disposição clara da alma, do espírito, de estar em fé, em determinação. Amém. Ânimo, né? Amém. Excesso de determinação, Amém. né? Diante das circunstâncias. Amém. Aflição são circunstâncias que a gente não esperava. Ânimo é excesso, né, de determinação diante das circunstâncias. Amém? Então é isso. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Amém. Em nome de Jesus. Vou pedir para a pastora Vera orar encerrando, para que a gente possa concluir a nossa live de hoje. Amém? Amém. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Pai maravilhoso. O Senhor tem liberado coisas extraordinárias para nós e nós exaltamos o teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem, ó Deus, trabalhado em cada um de nós. O Senhor tem trabalhado nos seus filhos e o Senhor tem movido o teu poder para que eles possam crescer, para que nós possamos crescer. Vem, Senhor, de uma forma extraordinária, que o teu Espírito venha trazer esse excesso de disposição no Espírito, no nosso Espírito, para que possamos romper a cada dia, para que não venhamos perder nada, mas que possamos estar com os nossos olhos em Ti e possamos descansar em Ti, assim como aquele agricultor descansa. Nós queremos descansar em Ti, porque o Senhor tem o tempo certo para cada estação. E este tempo que estamos vivendo é uma estação, Senhor, de aprendizado, uma estação de rompermos em fé. Então flua, Senhor, flua em nós, fortalece esse que está abatido, levanta, Senhor, aquele que está caído, renova, Senhor, a mente de cada um, renova o espírito de cada um, Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos cada vida, abençoamos cada casa, e que o teu poder, Senhor, venha profundamente agindo da forma daquilo que o Senhor tem para atuar. Nós exaltamos o teu nome. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. A todos, né, que o bom depósito de Deus, a graça, o seu favor, seja com todos vocês. Obrigado por estarem junto de nós nessa live. E profetizamos toda sorte de bênção sobre vocês. Como diz o Arnold Schwarzenegger, hasta la vista, baby. Ótima semana, final de semana, né? Para todos nós. Amém. Domingo nós temos o nosso culto. Em nome de Jesus. Será um tempo muito precioso. Amém? Vai ser ceia. Ceia do Senhor. Foi bom avisar. Não esqueçam dos elementos, né? O pão, o suco da uva, preparar o ambiente. Só lembrando, domingo agora está liberado, né, para pastores, supervisores, líderes em treinamento, a equipe de ministérios, né, participantes, o pessoal da intercessão, né, jovens, adolescentes, os menores de idade e os adolescentes, os pais precisam autorizar. E o pessoal de família, né, deve entrar em contato com a área pastoral para confirmar a sua presença, para a gente não exceder o limite lá permitido, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Amamos vocês.